Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Consolares, o programa quinzenal de entrevistas do Centro Espírita O Consolador. Está voltando aí com uma nova temporada, trazendo uma nova temática para que a gente possa conversar sobre os temas da atualidade, claro, sempre dentro da visão da doutrina espírita. É essa a proposta do Consolares, trazer a palavra do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, para que ela possa nos esclarecer sobre as coisas que a gente tem vivido na nossa atualidade. E é por isso que nessa temporada nós escolhemos um tema que está aí muito em voga, né? Porque infelizmente a gente ainda vê acontecer demais conflitos e guerras da atualidade. Uma visão espírita. O que é que a doutrina espírita explica para a gente sobre todas essas guerras que estão acontecendo no mundo? A gente sabe que, além das guerras que ganham força na mídia, tem também outras que acabam sendo esquecidas um pouquinho. O que é que o Espiritismo traz para a gente sobre isso? E a gente lembra o Livro dos Espíritos, na questão 745, quando Kardec pergunta o que pensar daqueles que promovem a guerra em benefício próprio. E a resposta dos espíritos é que todos eles responderão por cada morte que acontecer nesses conflitos. Mas se a gente falar em guerra, pessoal, a gente precisa mesmo falar de paz. Como promover a paz? Como trazer a paz ao mundo? O Cristo trouxe para a gente essa realidade, né, de que ele nos dá a paz, não como o mundo nos oferece, mas de uma forma diferente. E para falar sobre esse tema, você que está aí acompanhando a gente no YouTube, é claro, eu faço aquele convite de sempre, gente. Interage com a gente quer ouvir a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema que você acha que é interessante a gente debater? Acesse o nosso canal no YouTube, que é o Consolador JPA, e vai também nas outras redes sociais do Centro Consolador. A gente está no Instagram e a gente está também no Facebook. Aqui no YouTube, a gente convida você a deixar o seu like, né? Dá aquele joinha para a gente, porque o engajamento é muito importante para que a nossa rede social continue aí em alta. Deixe seu comentário também, você pode fazer alguma crítica, dar alguma sugestão, elogiar, que também é bom, né? Mas também é importante que você compartilhe o nosso link, tá, pessoal? Para que os nossos vídeos possam repercutir aí por toda a internet, porque a gente sempre traz temas muito importantes. Como eu disse para vocês, um tema central do Consolares dessa temporada é conflitos e guerras da atualidade, uma visão espírita. E dentro desse tema central, hoje a gente traz um tema específico que é como ser mensageiro da paz. Porque mais importante do que falar de guerra é falar como acabar com elas. E somente através da paz é que a gente consegue isso. É por isso que o nosso convidado de hoje, um convidado super especial, um irmão nosso, trabalhador do Centro Espírito Consolador, José Newton Ramalho, que também é professor, né? Além de professor, estudioso do tema, ele é também arte-educador, e aí, claro, como estudioso, como educador, como professor, tem todo um embasamento teórico para conversar com a gente sobre essa questão de paz, manifestação da paz. E é claro que eu dou as minhas boas-vindas a você, José Nilton. Boa noite, irmanice, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores desse canal de rede social tão importante, com alcance tão sublime, para que nós possamos divulgar a boa nova de Jesus à luz da doutrina espírita. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui preparados para bater um papo sobre a paz. A gente é que fica muito feliz, tanto pelo tema que foi escolhido, como pela sua participação. A gente sabe que você é realmente uma pessoa que estuda, que tem um embasamento teórico, um professor dedicado, né? E que tem aí bastante autoridade para falar sobre o assunto. Se a gente está falando de paz,
Se a gente está falando de cultura da paz, a gente está falando de pacifismo. E aí eu já começo com a primeira pergunta, que é: que corrente filosófica é essa que a gente intitula de pacifismo, Josenilton? Como nós pertencemos a um planeta de provas e expiações, e que desde 2000 ele entra no processo de regeneração. Mas não é um passo de mágica. A partir de hoje, nós somos um planeta regenerado. A partir de hoje, nós estamos em busca e galgando para a nossa evolução espiritual. Nesse sentido, a gente faz um pouco uma lembrança e uma trajetória do passado, quando Moisés viu aquela sarça ardendo, e ele, como médium, estava assim se comunicando com um ser superior. Naquele momento, ele recebeu a intuição e a ordem divina para libertar o seu povo. Mas essa libertação também não veria fácil, porque o seu povo também era um povo que há 400 anos estava no pecado, de uma forma mais alegórica falando, porque tinha se afastado justamente do parâmetro de Deus, tinha esquecido o seu Deus único, Criador do céu e da terra, e passou a reverberar pela questão dos ídolos. Então, nesse sentido, Moisés libertou o povo hebreu, levou o povo hebreu para o deserto em busca da terra prometida. Quem deu a continuidade para encontrar a terra prometida e ali fazer morada foi Josué, escolhido por ele. E quando chegou a Canaã, a terra já estava ocupada. Então nós tivemos aí um conflito armado, né, para que os possíveis escolhidos por Deus pudessem fazer morada na terra prometida. Então, protagonizar a paz é não ter propriamente dito aquilo que Gilberto Gil, ele diz assim, que contradição só a guerra traz um momento de paz, né? Então, isso ele quer dizer que, filosoficamente, a gente já vive conflitos há muito tempo. A gente vive numa disputa. Desde quando a nossa célula reprodutora, né, ela começa aquela jornada em busca de encontrar a célula ovo, já é uma disputa. Né? Uma disputa para quem primeiro vai fecundar o óvulo. Então, já está na nossa ânsia humana esse processo. E aí, a filosofia de paz é se encontrar em paz. Nós devemos estar em paz. Para estar em paz, a gente precisa ter o nosso modelo e guia, que é Jesus, certo? Para que nós possamos compreender os conflitos. Os conflitos, eles são justamente por limites, né? São vigiados pelas leis, muitas vezes injustas, né? E a disputa pelos recursos. A grande causa dos nossos conflitos é por recursos. Ora, Deus criou o mundo e a Ele nos deu a possibilidade de a gente retirar o nosso sustento. E aí nós temos a guerra dos recursos da água, do petróleo, dos minérios. Então, esses interesses fazem com que as paixões das pessoas que momentaneamente governam certas ou determinadas nações entrem em conflito com os interesses dos outros. Se nós tivéssemos a oportunidade de pelo menos observar um formigueiro, um cumpizeiro, que são sociedades extremamente organizadas. Essas sociedades, elas têm, cada indivíduo tem a sua tarefa. O indivíduo que vigia a colmeia ou formigueiro, o indivíduo que vigia a colônia, o indivíduo que reproduz, o indivíduo que vai perpetuar sua espécie. Então, eles trabalham conjuntamente, organizados em seus próprios biomas e recursos. Então, se a gente tiver como base a natureza, nós não entraríamos de maneira nenhuma em conflito
contra o outro, onde as paixões e a ganância se faz prevalecer. Então, o que você está dizendo aí, a gente pode dizer que a gente não precisa esperar por grandes líderes para promover essa paz. A gente cada um de nós, individualmente, um agente da paz, é isso? Isso, porque nós temos um modelo máximo que é Jesus. Ele não tinha religião, ele seguia os costumes da época em que ele esteve aqui. E a religião, toda religião, existe um homem por trás. Então, promover a paz é justamente seguir o seu modelo e guia. O que foi que ele disse? A paz vos dou. Então, a paz ela está intrinsecamente ligada com o amor. Então, se a gente se ama, porque de nada adianta, se eu tenho meus próprios conflitos internos, e se eu tenho Jesus como modelo e guia, ele vai ser o meu equilíbrio e o eixo fundamental, para que eu seja paz. É importante lembrar que muitas vezes a gente já escutou uma frase assim: nossa, quando eu estou perto de você, eu me sinto em paz. Ou a gente com o outro. Quando eu estou perto de fulano, de Beltrano, eu sinto uma paz, uma brisa, uma tranquilidade. E só quem traz essa transformação é Jesus. Só quem traz essa transformação é Ele. Não no seu falar, mas no seu exemplo. Porque Ele exemplificou sempre. Então, sejamos nós o nosso próprio exemplo. E Nando Cordel já dizia na sua canção há muito tempo: a paz do mundo começa em mim. José Nilton, mas assim, quando a gente, enquanto ainda esse ser imperfeito que somos, com a visão altamente limitada, né, que cada um temos, a gente começa a ouvir, como recentemente a gente tem ouvido e visto tantos conflitos armados como esses que historicamente acontecem, como você falou aí, né? Desde Josué, lá na época de Moisés, ainda já começaram por ali e vieram depois também outros tantos. Quando a gente vê assim tudo que está acontecendo, depois de tantos séculos, a gente começa até a se questionar. Mas será que isso ainda é necessário? Será que o mundo está progredindo mesmo? Isso não seria um sinal de regressão? A gente parece que parou no tempo. Isso, assim, esse pacifismo que a gente está conversando aqui, isso é uma realidade? Ou a gente está aí no campo da utopia? Pode acontecer dessa paz ainda nesse sentido, acontecer dentro dessa visão que o Cristo nos traz, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos traz? Divaldo, certa vez, em uma das palestras, ele disse o seguinte: nós estamos vivendo momentos de conflito e vai piorar um pouco. Ele ainda foi bonzinho com a gente. Vai piorar um pouco. Nós estamos, como eu falei anteriormente, entrando no processo de regeneração. Esses conflitos sempre aconteceram, sempre. Agora, o que a gente tem que decidir para a nossa vida não é esconder as guerras, não é esconder a violência que acontece. Nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo, mas a forma com que a gente tem de vigiar e não entrar nas paixões negativas é justamente entender que nada acontece por acaso. É justamente entender que existe o livre-arbítrio. E nós, cada um, temos um poder extraordinário, porque somos filhos de Deus. Nós somos fluido cósmico universal. Então, a minha mente, a sua mente, a mente de todos os que estão nos escutando, com um pensamento positivo, e elevar o pensamento a Deus não é utopia, é fazer a nossa parte para que aquele conflito seja amenizado.
para que aquelas paixões sejam amenizadas. E isso a gente só consegue quando, repetindo, a gente se afina com o Mestre Jesus. É só tê-lo como exemplo sempre. Leon Diniz, ele diz também que vai depender do óculos que a gente vai usar. Se um óculos de lente clara ou se um óculos de lente escura. Então, onde nós chegarmos, que sejamos a luz, mas não a luz alegórica, ser aquela luz que nos traz o movimento da nossa... Quando a gente se alimenta do Evangelho, a gente vai ser transmissor de luz. Não tem espírito maléfico ou atrasado que suporte um Evangelho todo dia. Não tem. É só a gente lembrar da caminhada de Saulo quando perseguidor dos cristãos. Jesus apareceu para ele. E a luz foi tão forte que chegou a queimar a sua retina. Então, Jesus foi a luz de Saulo naquele momento para que ele fosse espírito transformador de outras almas. Então, existem muitos exemplos. Hoje, nós temos tudo na palma da mão. Tudo. Todas as informações. Tudo é internet. Então, dependendo, claro que existe o profissionalismo, levar a questão da informação, né? As pessoas que trabalham na linha de frente daquela informação, digamos, de uma violência, de cobrir uma guerra, da negatividade, né? Temos que orar por essas pessoas, porque através dela é que nós tomamos conhecimento do que acontece com o mundo, porém, todo consumo requer moderação. Moderar o consumo. Eu não posso ser uma pessoa que transmita paz e luz se o meu consumo seja apenas conflitos e guerras. Muito interessante isso que você falou. E aí, ao longo da nossa conversa, você já citou alguns nomes. Jesus Cristo, claro, o maior de todos. Você citou aí também Divaldo, você citou Paulo de Tarso. E aí, vem aquela pergunta: se você pudesse listar nomes de símbolos do pacifismo, né? Digamos assim, de líderes dessa corrente, esse movimento de paz, quem você colocaria aí nessa lista? O primeiro nome é Nice Almeida. Ah, É o primeiro nome, certo? Então, todos nós somos agentes pacificadores da paz. Permita-me lembrar, em um momento onde eu estava à frente de um projeto de uma escola que eu trabalhei, que se chamava Mostra de Ciência, Cultura e Arte. Naquele momento, a gente desempenhava tanto a questão da ciência técnica, né, a questão dos átomos, da fórmula química da água, a formação dos seres vivos, a catalogação dos seres vivos, a reficofagem, reino, filo, classe, ordem e assim sucessivamente, como também a gente trabalhava a forma de vida através do momento de paz. Isso já faz um pouco tempo. Naquele momento, quando a gente queria se comunicar com um veículo de comunicação, seja rádio impresso, televisão, jornal, era através de e-mail ou de e-mail não, de fax. Então eu lembro que eu enviei para todos os editoriais aquele evento que nós estávamos fazendo. E aquele evento era um evento que, além de mostrar a cultura da cidade, os cientistas, diga-se passagem, desse movimento nós temos hoje até médicos, né? E eu, duas televisões, jornais confirmaram presença no evento e não apareceu ninguém. Um evento com mais de 3.000 pessoas, promovendo a paz, promovendo a cultura, promovendo a ciência. Mas, lamentavelmente,
no mesmo dia do evento, num bairro distante, houve um crime, um assassinato, e isso repercutiu. Então é como o Divaldo, em várias palestras, ele fala, o mal é barulhento, o bem, ele é silencioso. Então, nessa perspectiva, além de Jesus, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o Mensageiro da Paz de Valdo Franco, Chico Xavier, além de tantos outros, Francisco de Assis, todos nós somos agentes pacificadores da paz. É interessante você trazer essa questão, José Newton, porque, assim, a gente que vai estudar o Evangelho, que vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, o Pentateuco, tanto do Antigo Testamento como esse novo Pentateuco que Kardec nos traz, é importante que a gente tenha cuidado para não ter uma visão radical demais e não levar demais a coisa ao pé da letra, né? E aí, assim, Jesus disse para a gente dar com a mão direita o que a esquerda não veja. Mas a gente precisa ter também um entendimento, como você está dizendo aí, que aquilo que é bom, que aquilo que promove a caridade, que aquilo que promove a benevolência, aquilo que promove a paz, isso precisa ganhar força. É um movimento que precisa estar forte nas redes sociais, é um movimento que precisa estar forte na mídia, seja ela qual for, televisiva, radiofônica, de jornalismo web, né? A gente quase não fala mais aí de jornal impresso, dessas mídias impressas, mas, assim, muitas vezes a gente não quer, por entender que para dar com a mão direita, a esquerda ver, a gente não pode divulgar a caridade, não pode divulgar aquilo que é bom. Mas o mal está ganhando força, como você citou aí, o Divaldo falou, justamente porque ele está forte na sua divulgação. Portanto, é preciso que a gente também faça que se torne forte a divulgação do bem, para que ele também comece a ganhar essa força. E aí vem minha próxima pergunta. Nós estamos falando de doutrina espírita, e, claro, a doutrina espírita ela não é só uma religião, a gente sabe que ela é uma ciência e uma filosofia, e a gente está falando de uma corrente filosófica, que é o pacifismo. Mas, dentro dessa visão do espiritismo, como que o movimento espírita pode trabalhar? O que é que pode ser feito para fortalecer essa cultura da paz, José? A pergunta 804 diz o Espírito, né? A resposta é a natureza, é a consubstância santuária em que a sabedoria de Deus se torna visível. Então, nós fazemos parte dessa natureza. E na década de 2000, o movimento espírita ele era muito mais forte com relação à paz, né? Existia um movimento pela paz, capitaneado pelo professor Almir Laureano, eu posso dizer, porque eu participei de todas as caminhadas e eram caminhadas belíssimas com grandes artistas, né? Com Geraldo Azevedo, a própria Marinês. A grande caminhada pela paz nos traz um sentimento novo. Quero convidar você da região, todo o povo, para participar desse evento de luz maravilhoso. Venha nesse movimento e assim por diante. A festa da paz abrindo o caminho. Então, quando você une a arte e a paz, você faz a diferença. Porque Francisco de Assis, que era o grande paladino da paz na época que ele convivia no auge do materialismo, ele que é tão bom para a gente é Senhor fazer instrumento de vossa paz. Porque a paz é Deus, a paz está com Deus. E como somos filhos, nós temos que refletir essa posição. Hoje, esse movimento ele é um pouco acanhado, porque, como a gente já sabe, não existe investimento para isso. Eu tive a felicidade de ser 23 anos professor do município de João Pessoa. E no ano 2000, nós trabalhávamos os pacifistas.
A gente levava ao conhecimento das nossas crianças e jovens os pacifistas. Criávamos dentro da escola uma cultura de paz. E isso, aos poucos, foi saindo da moda. E, aos poucos, por uma imposição do modismo, né, ou por uma inconsciência, ou por uma paixão, alguns professores começaram a trabalhar temas e músicas que trazem a violação do corpo, que trazem um manejo, a postura de movimentar o corpo de uma forma degradante, e isso é uma agressão. E isso é a falta da cultura de paz. Sinto muito hoje nós não termos esse trabalho capitaneado pelos poderes e trazer essa vivência para dentro da escola. Embora algumas escolas continuem com esse movimento, continuem trazendo a família para o âmbito escolar, para mostrar que a escola é o segundo lado do aluno, e lá a gente precisa promover a paz através da solidariedade de todos, alunos, professores, diretores e toda a equipe técnica. Você falou já algumas vezes na nossa conversa, né, sobre esse processo de regeneração pelo qual a Terra está passando. Posso sonhar em viver essa paz ainda na Terra, Josenito? Pode sim. Porque Jesus, em João 14, 27, permita ler, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo o dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Confiar em Deus sempre. A casa do Pai tem muitas moradas, Jesus já disse isso. Minha casa tem muitas moradas. E sem querer criar nenhum privilégio. Nós que fazemos parte da doutrina espírita, nós temos esse privilégio de acreditar na vida sucessiva, na vida após a morte e na pluralidade dos mundos habitados. Dentro desses aspectos, a nossa esperança é que, embora estejamos envoltos de todas as agonias que a Terra nos promove, mas nós estamos sim no sentido de melhorar. Não há bonança se antes não houver uma tempestade. Tudo o que nós estamos vivenciando agora, como disse a irmã Sheikh Xavier, vai passar. Quando estivermos na alegria, também ela vai passar. Mas temos fé em Deus. Sejamos, como eu disse anteriormente, vamos colocar em prática a nossa fé em Jesus, em Deus, que é o nosso bem maior, em Maria, em toda a falange espiritual do bem, para abrandar os corações daqueles apaixonados pelos conflitos. E haveremos de ter melhora. Não adianta cruzar os braços. Dedique-se 1 minuto de oração em paz em Cristo, que aí a gente vai sentir, sim, aos poucos, a diferença. Confiar em Deus é ter esperança e não desistir nunca. Embora as pessoas desistam de nós, mas a gente não pode desistir de Jesus. Que lindo. Olha só, eu sei que você já falou aí que a gente é agente da paz, já pontuou como é que a gente pode ser agente da paz, mas mesmo assim, eu vou fazer uma última pergunta, já imaginando qual vai ser a resposta, mas eu preciso fazer, porque ela é o tema da nossa entrevista de hoje. Então, eu pergunto para você, na prática, como ser um mensageiro da paz? A paz igual a conflito. E esse paz igual a conflito é você ser agente de transformação nas mínimas coisas. Porque o que a gente vê são pessoas atrás de justiça. E essa justiça, você termina fazendo o justiçamento. Os conflitos que nós estamos vendo
Todos falam que estão se defendendo, o que é natural da reação, mas que essa justiça seja feita sem justiçamento, que essa justiça seja feita respeitando a dignidade humana. Então, se você acolhe o menor que seja pequenino na sua casa e faz a prática da justiça de saciar sua fome, de saciar sua sede, de distribuir um sorriso, de distribuir um abraço, de distribuir preces. Isso é você fazer a justiça divina. Não, temos causas muitas de vingança, né? De maledicência. Não somos santos. Então, a Carta Magna da Paz de Raul Teixeira, nosso xodó, nosso mimoso, permita ler, diz assim: o luminoso Francisco, num dos seus momentos de rara beleza, com a alma extasiada, tocado por inabordável sentimento de gratidão ao Criador, escreveu a próprio punho que Deus é a paz. Mesmo que você seja ateu, não acredite, mas se você faz o bem, você está fazendo a vontade de Deus, e Deus é a paz. Ao afirmar que Deus é a paz, com certeza, o entendimento como fonte absoluta de sanidade, de plena estesia e de peregrina beleza, onde cada ser pode imergir com convicção e alcançar a felicidade, ou seja, pacificando-se. Esse é o Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira. Então, existem elementos outros para que nós possamos ter justiça e não justiçamento. Ajudar o desempregado, ajudar o que hoje não tem cobertor, ajudar aquele que se encontra debilitado, entregue ao mundo das drogas. Quando a gente faz vistas grossas para esse tipo de problema, a gente não está buscando a nossa paz social. Não podemos promover a falência social, dando tudo, mas promover a justiça através do auxílio imediato, assim como preconizou Jesus o tempo todo. Então, a caridade é a nossa fonte principal da salvação. A salvação para que nós possamos evoluir espiritualmente. Maravilhoso, José Newton. A gente conversaria sobre esse tema, né? Uma noite inteira, mas a gente tem que respeitar um limite de tempo e o nosso já chegou, né, pessoal? Vocês sabem. O Consolares é um programa de entrevistas quinzenal promovido pelo Centro Espírita O Consolador e que nesta temporada traz aí o tema central, né? A gente sempre tem um tema central que envolve uma temporada inteira de entrevistas e nesta temporada estamos falando sobre conflitos e guerras da atualidade, uma visão espírita. E o nosso querido José Newton trouxe para a gente hoje o tema como ser mensageiro da paz. Claro, trouxe aí grandes ensinamentos que, se você quiser pesquisar mais um pouco no livro dos Espíritos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, essa dica maravilhosa que ele trouxe para a gente. Então, vamos também conhecer a paz e fazer essa paz que está dentro de nós eclodir para que nós possamos ser, na prática, esse agente da cultura da paz que José Newton trouxe para a gente. José Newton, eu quero já agradecer a você pela disponibilidade de ter trazido esse tema maravilhoso. Você fala com muita propriedade, que toca o nosso coração, com muita simplicidade, para que todos possam ter o alcance do entendimento dessa palavra. Para a gente terminar, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. A paz venha a nós,
A paz venha a nós. A paz, a paz. Não há maior bem, não há maior bem. A paz, a paz. Naquela tarde de domingo, na Galileia, a multidão te ouvia. Na Galileia, foi a primeira vez que te vi. Teu olhar nunca esqueci. Tuas palavras ainda ecoam no meu ser. Jamais senti tanto amor, homem da Galileia. Obrigado, Neifa e Wallace, por nos presentear com algo tão brilhante e bonito. Que a paz para todos. Que a paz venha a mim, que a paz vá a você, que a paz vá a todos que nesse momento estão tendo a felicidade de encontrar esse vídeo e ter esse impulsionamento de viver a paz, de ter esse momento de paz. Que Deus nos abençoe sempre.